Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, aqui do Acessibilidade Total e vamos dar continuidade aos nossos tutoriais, vídeo tutoriais, aulas, enfim, de Python. Ok, é muito bom ter você aqui com a gente, né? Inscreva-se aí no canal para receber as nossas novidades, beleza? Deixa eu ajustar aqui o volume do meu NVDA. Velocidade 50, velocidade 50, velocidade 35, velocidade 30. Aqui a velocidade 30 para ficar melhor para quem não consegue ouvir o NVDA em velocidade muito alta, né? Deixa eu só diminuir o volume dele. Aumento tom, flex, volume 80, volume 50. Volume 35, volume 40. Ok, volume 40 eu acho que está tranquilo aqui. Eu sou o Marcos Alan, sou do projeto Acessibilidade Total. Então, acessibilidade total, ok? É acessibilidade total. Caso você não saiba o que significa a palavra acessibilidade, dá uma pesquisada aí na internet o que significa acessibilidade. Beleza? E aí você não vai postar comentários dizendo que a voz é chata, fora a minha voz, né? A outra voz aí é chata, coisa e tal. Não poste esse comentário aí, pessoal. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Nesse momento aqui a gente viu na aula, no vídeo anterior aí de Python, conhecimentos bem básicos, né, bem iniciais assim sobre Python, né, de como fazer prints diferentes na tela, né, passando variáveis com atribuições diretas. Então a gente criou uma variável nome e atribuiu a essa variável nome uma string com um nome. Aí após isso a gente criou uma variável idade com atribuição de um valor, ok? Nesse momento aqui a gente vai criar variáveis com interação de usuário, ou seja, o usuário vai interagir, certo? A gente vai criar a variável aqui, por exemplo, nome, idade e nota, certo? Essas três variáveis a gente vai criar nome. Eu já vou botar aqui então É. nome. Nome, idade, Então, nome, deixa eu só ver se eu amplio um pouco a tela aqui para ficar melhor para você. nota, Só um nota, pouquinho, deixa eu ver iniciar, aqui. nota. Vamos ver se vai ampliar. Ampliou. Ok. Então, Em branco. para ficar melhor para você que enxerga um pouco, né? E para quem não enxerga, eu vou estar falando e o NVDA também vai estar contribuindo para você entender bem. Então nós temos aqui Nome, nome é uma variável. Já criei um espaço na minha memória com essa variável nome. idade, Idade, criei um segundo espaço na memória com essa variável idade. nota, E nota, uma terceira variável, uma terceira alocação de espaço de memória com a variável nota, certo? Só que até o momento eu só tenho as alocações criadas, as variáveis criadas. Eu não tenho nada atribuídas a ela. No caso, eu posso aqui atribuir valores direto a essa variável, ok? idade, nome, Por exemplo, nova linha, nome, espaço, espaço, igual, igual, espaço, espaço. Ok, nós temos idade, aqui, nova linha, eu vou colocar nas três aqui, eu já vou explicar. espaço, Espaço, igual, igual, espaço, nota, em branco, nota, espaço, igual, igual, espaço, espaço. Ok. Eu uh, criei esses três espaços de memória, nota igual, ok? Criei esses três espaços de memória, né? Aloquei, na verdade, os três espaços de memória, eles estão alocados, né? Que é nome, idade e nota, certo? Após eu tenho um espaço, após a cada variável eu tenho um espaço e um sinal de igualdade nas três, um para cada variável. Nesse caso aqui, esse sinal de igual, ele perde o valor igual.
Porque o que eu colocar depois disso, eu não estou igualando, ok? Eu estou atribuindo. Então, este sinal de igual aqui, quando você adiciona ele após a criação de uma variável, esse sinal de igual ele se chama valor de atribuição, certo? Ele se chama valor de atribuição. No caso, eu criei a variável nome, a variável idade e a variável nota. Coloquei aqui o sinal de atribuição. Agora, o que acontece? Como eu coloquei um sinal de atribuição, essas variáveis elas abriram a porta, ok? É como se fosse assim: eu criei uma casa, tá? Uma casa nome, uma casa idade e uma casa nota. No momento que eu atribuí uma idade, desculpa, no momento que eu fiz, que eu coloquei ali um sinal de atribuição, quer dizer o quê? Bateram na minha porta e eu fui atender. Então eu abri a porta, certo? Eu abri a porta. Nesse momento, eu estou aguardando que algo entre na minha casa, que alguém entre na minha casa. É a mesma situação, ok? Então, este sinal aqui, o sinal de igual, nesse momento, ele se chama atribuição, valor de atribuição, sinal de atribuição. No caso, é bem como você pensa, você está dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, alguém chega e bate na porta, você vai e abre a porta. A porta, ela é um sinal de atribuição. Se você manter a porta fechada, a pessoa vai bater e vai embora. Ela vai bater na porta, só que ela não vai entrar na sua casa ou no seu apartamento. Ela vai bater na porta, você não vai atender, ela vai embora. Então, nesse caso, por exemplo, na nota aqui, tá? A pessoa chegou e bateu na porta da minha casa chamada nota. Bateu na porta, ninguém atendeu. O sinal de igual ele some. Ok? Por quê? Porque eu não vou atribuir nada a essa nota. Já essa variável, ela fecha na memória. Ela sai da memória, ela fecha, entendeu? Ela tá lá escondida. No momento que eu acionar ela, no momento que eu bater na porta, a nota aparece. Nota igual, ok? Aí, o que acontece? Nota igual. Vamos começar pelo nome aqui. Bom, eu tenho vários tipos que eu posso atribuir ao nome. Eu posso atribuir qualquer tipo de informação ao nome, mas tem que prestar atenção numa coisa. Nome significa valor para algo ou alguém, certo? Diferente da idade e diferente da nota, o nome ele só aceita um sinal, um tipo primitivo que se chama string, certo? Que foi o que eu expliquei rapidamente no primeiro vídeo. Então o nome ele sempre vai receber uma string. Por quê? Quando você coloca o nome, por exemplo, e você vai colocar 123, 123 não é nome de nada e nem nome de ninguém. Ou endereço, por exemplo. Ok? Então, nome, e eu posso atribuir um valor direto nele colocando um sinal de aspas ou um sinal de apóstrofo. A aspas é shift mais o apóstrofo. O apóstrofo é aquele número acima do tab e ao lado do 1 do teclado alfanumérico, aquela teclinha bem abaixo do escape, do ESC. Certo? Então, se eu colocar assim,
shift mais aspas, o apóstrofo, aspas, eu vou ter as aspas. aspas, Aqui, dentro das aspas, eu vou estar passando um valor. Por exemplo, Marcos. entrar, nome igual aspas, Marcos, aspas, Nome igual aspas, Marcos, aspas. Isto aqui é uma string, certo? Então é só para exemplificar e para deixar um pouco nova linha, mais, R, A, N, aspas, mais concreto o que significa essas variáveis, beleza? Então vamos tocar o nosso barco aqui, porque hoje nós não vamos falar de atribuição direta, mas sim de atribuição específica. espaço, nova linha, No caso, aqui a gente vai solicitar ao usuário que digite. Então, no momento que o usuário digitar algo, esse algo vai ir para dentro da variável que for atribuída, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem que fazer o seguinte: nome recebe, e agora ele vai receber um campo de digitação com informações. Este campo de digitação com informações deve ser iniciado com o tipo primitivo que aquela variável exige. No caso, o nome, o tipo primitivo é string, então a gente vai iniciar aqui com string. No caso, a gente não vai escrever string, a gente vai escrever só str, que são as primeiras 3 letras da palavra string. S, T, R, lista, S, T, R, item, multi, Ok? Então, ficou assim: nome recebe str, abre parênteses, abre parênteses, input, U, lista, input, abre parênteses, ok? Input, abriu e fechou parênteses. Esse input quer dizer o quê? Eu estou dizendo para a variável nome que o usuário ele vai passar uma informação do tipo primitivo string através de um campo de digitação pelo input, ok? abre, fecha parênteses, Então, dentro dos parênteses aqui do input, a gente vai colocar uma aspas, 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 certo? Aspas, por que as aspas? Se o usuário vai digitar, bom, eu preciso dizer para o usuário o que ele precisa digitar, certo? Nesse caso aqui, eu vou dizer para o usuário: informe seu nome. N, dois pontos, espaço, Informe seu nome, 2 pontos, espaço. Ok? Então ficou assim: nome recebe str, abre parênteses, input, abre parênteses, abre aspas, informe seu nome, 2 pontos, espaço, fecha aspas, fecha parênteses e fecha parênteses. Essa ficou a nossa linha da variável nome. Ok? Então, a variável nome já abriu a porta. Lembra da casa e do apartamento que a gente estava falando? Bateram na porta. Estão batendo na porta. Então, a variável nome abriu a porta para receber a informação. No caso, você vai receber uma visita. Essa visita não vai ser um cachorro, não vai ser um gato, porque um gato e um cachorro não vão vir bater na sua porta. Ok? Uma pessoa vai vir bater na sua porta. Nesse momento aqui, uma pessoa vai vir bater na sua porta, certo? Então, você abriu a porta e o fulano de tal vai entrar na sua casa. É a mesma coisa aqui na variável nome. A variável nome abriu a porta e está aguardando a informação que será digitada pelo usuário. A mesma coisa a gente vai fazer na idade. A mesma coisa, só que aqui na idade a gente vai usar o tipo primitivo inteiro, integer, ou somente as 3 palavras, as 3 letras da inicial de integer ou inteiro. espaço, nova linha, nota igual, idade, espaço, nova linha, É int. Então, int, N, T, lista, int, dito, T, nova linha, abre parênteses parênteses. e fecha parênteses. fecha parênteses, Ok? abre parênteses, fecha parênteses, Então nós temos assim:
idade recebe int, abriu e fechou parênteses. Dentro desses parâmetros, a gente vai informar para o usuário que existe um campo de digitação para que ele adicione informações. Então, nós vamos colocar aqui input, a mesma coisa agora da linha de cima. Lista. Input abre parênteses. Ok? Então, input, abriu e fechou parênteses. Abre, fecha parênteses. Certo? Dentro dos parênteses, Aspas. Aspas. também vou colocar aspas. Aí você pergunta, mas Marcos, você acabou de falar aqui para idade é número, então não precisa aspas para o número. Porque se na string precisa, no número não precisa, então por que botou? Por quê? Porque assim, ó, pessoal. Quando eu cito ou quando eu invoco o input, é como se a idade estivesse perguntando para a pessoa: qual é a sua idade? Esta frase, qual é a sua idade, ela é uma string independente de estar dentro de um inteiro, porque a palavra reservada ou o tipo primitivo inteiro, ele é um valor destinado para inserção de números. No caso, eu bati na porta da idade para dizer assim: estou enviando para você guardar na sua memória a minha idade. Ok? Então, dentro dos parênteses do input, dentro das aspas que estão dentro desses parâmetros, a gente vai dizer para o usuário: informe sua idade. Dois pontos, espaço. Ok? Então ficou assim: idade recebe int, abre parênteses, input, abre parênteses, abre aspas, informe sua idade, dois pontos, espaço, fecha aspas, fecha parênteses e fechou parênteses de novo. Por que duas vezes o fechamento do parênteses? Porque se você prestar atenção, a gente abriu duas vezes. Só que a gente abriu em lugares estratégicos, certo? Eu abri o primeiro parênteses após o int. E após o input eu também abri. Só que lá no final eu preciso fechar o parênteses do input e preciso fechar o parênteses que está atribuindo o valor ao inteiro que está repassando para a variável idade. Então eu preciso fechar esses parênteses. Certo? Ok. Fecha parênteses. Vamos agora para a nossa terceira variável. Nota igual. Espaço, igual, espaço, Bom, nova linha. a nossa terceira variável, ela existe, ela consta alguma informação que é um pouco diferente do nome e da idade, ok? A idade recebe int, que é um tipo primitivo. O nome recebe uma string, que é um tipo primitivo, onde permite que você informe nome, endereço e qualquer coisa que até uma letra A, B, C, né? O inteiro é um tipo primitivo que permite que você coloque valores numerais inteiros. Por exemplo, 1, 12, 150, né, 2500 são números inteiros, certo? Você no número você não consegue, por exemplo, colocar o seu nome, porque o seu nome não é um número, o seu nome é uma string. Já essa parte do nome você vai colocar na primeira solicitação, no primeiro campo de digitação. O seu nome, se você passar um número no campo de digitação, e aí a gente vai ver depois na hora da execução, pode ou não dar erro, certo? Porque número inteiro não é string. Nome, valor de string não é número.
Entende? Então, assim, você não pode no número colocar Marcos e no inteiro colocar. Desculpa, você não pode no valor, no tipo primitivo inteiro, colocar o seu nome e no tipo primitivo string colocar a sua idade. Então não tem lógica, certo? Bom, na nota, o tipo primitivo que a gente vai utilizar aqui Espaço, nova linha. é float. F-L-O-A-T. Editor, Ok? Float. T, nova linha. Abre e fecha parênteses. Float, abre e fecha parênteses. Tá, Marcos, mas o que é o float? Bom, o float é todo o número com um ponto de interrupção e casas decimais. Ok? No caso, não é um ponto de interrupção que vai interromper a sua execução do seu programa. Ele é um ponto que ele passa um valor após. No caso, por exemplo, 9.8. Ele é um ponto flutuante. Por quê? Porque ele possui casas decimais, seja uma, seja duas, seja três, seja quatro, seja quantas quiser, após o ponto. Já no número inteiro, nos valores inteiros, a gente não consegue fazer isso. Certo? A gente não consegue. Então, após aqui, float, abriu e fechou parênteses, a gente vai passar a mesma instrução das linhas acima que eu já expliquei. Input, abre parênteses, aspas, digite uma nota para o programa, fecha aspas, fecha parênteses e fecha parênteses. Então vamos lá. Fecha, nova linha. Fecha, abre, fecha parênteses. Input, U. Lista. Input. Editor, abre, fecha parênteses. abriu e fechou parênteses do input, Aspas. aspas dentro dos parênteses do input, e vamos digitar aqui. Informe uma nota para sua satisfação. Satisfação é ótimo. Satisfação selecionado. A-T-I-S-V-A. Satisfação, aspas, fecha parênteses. Aspas. Com sua satisfação. Só assim eu vou botar. Aspas. Aspas. Dois pontos espaço. Bom, eu sempre segui uma regra básica Fecha parênteses. desde quando eu programei em Java, Nova linha. desde quando eu comecei a aprender a programar em Java, na verdade, né? Que isso já faz tempo. Eu sempre segui uma regra. Em nomes de variáveis, não colocar caracteres especiais, como por exemplo, C cedilha, acentos de qualquer natureza, ok? No Python permite que faça isso. O Python permite, mas vamos seguir a regra básica, né, de código perfeito, para não ter possibilidade de abrir uma opção de lá na frente dar um erro, ok? Então, dentro das aspas, dentro dos apóstrofos, você pode colocar o ponto que você quiser, o acento que você quiser, o caractere especial que você quiser, dentro das aspas e dentro do apóstrofo. Para quem estiver usando apóstrofo não está errado, para quem estiver usando o aspas aqui dentro dos inputs também não está errado. Ok? Eu poderia estar usando aspas e poderia estar usando apóstrofo, eu estou usando aspas. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um print. Print, abre parênteses e fecha parênteses. Esse print, como na aula passada eu já expliquei, ele serve para mostrar na tela, certo? O print ele serve para mostrar na tela. É como se fosse escrito assim, ó, exiba, certo? Mostre. Ok? Não é exatamente essa a tradução da palavra print, mas é exatamente isso. Mostre na tela o que será informado. As informações, mostre na tela as informações. E o que será digitado pelo usuário também, nesse caso aqui, certo? Então, dentro dos parênteses aqui, esse primeiro print, o que a gente vai fazer?
a gente vai fazer o print mais simples que existe, que é somente passar as variáveis que a gente criou e só os nomes das variáveis, só as palavras que definem a variável, que é nome, N, O, nome, vírgula, espaço, idade, E, vírgula vírgula, espaço, e nota. O, editor por Ok? Então, dentro desse print, nesse momento, como a gente está trabalhando com variáveis e somente variáveis, a gente não precisa colocar aspas, certo? Porque se eu colocasse aspas aqui e quando eu fosse executar, ao invés de apresentar campos de digitação, iria aparecer lá na tela. Quer ver? Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. E, R, E, D, abre parênteses, N, aspas, abre parênteses, aspas, N, nova, fecha, A, fecha, aspas, Ó, bom, eu botei aqui, print, abre parênteses, aspas, nome, vírgula, idade, vírgula, nota, fecha aspas e fecha parênteses. Eu vou executar. C, dois pontos, informe seu nome, C, dois pontos, barra invertida, 0, barra invertida, informe seu nome, dois pontos. Ué, o que deu aqui? Print, abre parênteses, aspas, nome, vírgula, idade, vírgula, nota, aspas, fecha parênteses. Ué, executou igual. Não era para ter executado. Processo da conceitos básicos, print, abre parênteses, console, C, dois, informe seu nome, dois pontos, espaço, espaço. Deixa eu ver uma coisa aqui. Informe seu nome, dois pontos. Marcos. Pergunta apóstrofe. Console. C2. Informe seu nome, dois N. A, R, C, S. Informe seu nome, dois. Informe sua idade, dois. Informe sua idade, dois pontos. 5, 4, 5. Informe sua idade. Informe uma nota para sua satisfação. Informe uma nota para sua satisfação, dois pontos. 9.8. Processo finicede. Processo em branco. Nome, vírgula, idade, vírgula, nota. Ó, é isso aqui que eu digo para vocês, ó. O que acontece? Como eu criei, como eu criei aqui as variáveis nome, idade e nota, eu executei aqui, tá? Para explicar para vocês o que acontece. Eu coloquei aqui nome, idade e nota, ok? No momento que eu executei, tá? Eu tinha meio que me perdido aqui, mas depois eu lembrei da situação que aconteceu, certo? Como eu executei, coloquei um print, por exemplo, print, abre parênteses, aspas, e passei as variáveis dentro das aspas, ele só me pediu o quê? Deixa eu... Ele só pediu o quê? Que eu informasse meu nome, informe sua idade, informe uma nota. Eu informei o nome, a idade e a nota. Ok? O que aconteceria aqui? Para quem não está enxergando nada. Para quem está enxergando já viu o resultado ali. Certo? Para quem não está enxergando nada, como eu coloquei as variáveis dentro de aspas, ele mostrou para mim o quê? Nome, vírgula, idade, vírgula, nota. Nome, idade e nota. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Tirei as aspas de dentro do print. As aspas que cercavam as minhas variáveis. Vamos executar de novo. Ó, informe seu nome. Ó, informe sua idade. 46. Informe uma nota para sua satisfação. Eu vou colocar um número inteiro. Certo? Coloquei um número inteiro. Vou dar um Enter. Olha só o resultado que ele me deu agora. Marcos 46, 10.0. 10.0 é justamente o que eu falei para vocês da variável nota que recebe um número flutuante, um float. Certo? Ele colocou o ponto zero.
porque esta é a ação de um valor flutuante, certo? Por mais que você não informe, ele vai colocar. Agora, se eu executar de novo, Em branco. Em branco. opa, aqui e Informe aqui, seu nome, 2 pontos. informe meu nome, M-A-R-C-O-S. Marcos C. 46, Informe uma nota tática. informe uma nota. Agora, ao invés de eu colocar o número inteiro, eu vou colocar o número quebrado. Eu vou colocar aqui 9.8. Maior. Ponto. 8. Processo em branco. Marcos 46, 9.8. Ó, ele colocou Marcos 46 e 9.8. Ok? Como eu dessa vez informei um valor flutuante, né? Eu coloquei 9.8, ele atribuiu esse valor. Se eu tivesse colocado 9, novamente o programa iria colocar 9.0, porque ele atribui um ponto e um valor após o ponto. Certo? Bom, pessoal, esse é o nosso primeiro print. Certo? Esse é o nosso primeiro print. Nós temos mais 2 prints e mais algumas coisas que a gente vai fazer. Então, essa aula vai ficar por aqui, esse tutorial fica por aqui. Para você conceituar esse vídeo, assista várias vezes se for preciso e faça esses exercícios. Na próxima aula a gente vai ver os próximos prints e mais algumas funções de variáveis, mais algumas atribuições de variáveis, ok? Nós ainda não vimos o tipo primitivo booleano, que é o true or false, certo? Então a gente vai ver isso na nossa próxima aula. E eu acho que eu falei booleano. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo que a gente vai ver na próxima aula. Ainda não vi o que a gente vai ver na próxima aula, mas a princípio sim. Tá? É o tipo primitivo que nos gera somente 2 informações, verdadeiro ou falso. Ok? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam aí de se inscrever no canal para receber nosso próximo tutorial aí de Python e numa situação crescente, beleza? Então, até a nossa próxima e felicidade para todos.